Rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jornal Jangadeiro. Debate. Quarta-feira, dia de debate. E você tem acompanhado ao longo da semana a repercussão em torno do humorista Léo Lins. Ele teve um vídeo censurado após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. No vídeo intitulado Perturbador, o comediante faz piadas com minorias sociais. O público ficou dividido. Enquanto algumas pessoas elogiaram a retirada de circulação do vídeo, outras criticaram a censura, citando a questão da liberdade de expressão. Outros humoristas como Fábio Porchat, Antônio Tabet e Danilo Gentili partiram em defesa do colega. Quem é que está certo, hein? Existe limite para o humor? Falas proferidas no palco durante um show podem ser levadas para fora do ambiente artístico? É o que nós vamos debater hoje, com a participação de Aline Prado, advogada, e do comediante Moisés Loureiro. Claro, você que está nos acompanhando pelos chats, pode nos enviar também perguntas para o debate na 101.7. No YouTube, no chat do YouTube, pelo Twitter, Facebook do Jornal Jangadeiro, lembrando que também pelo WhatsApp 981543814, você facilita perguntas mandando, se possível por escrito, para facilitar a vida do Yuri, não é? E nós vamos conversar agora com Aline Prado, advogada. Bom dia, Aline. Bom dia, Nonato. Que honra ter participado desse debate. Fiquei muito feliz com convite e vamos debater sobre um assunto muito importante que precisa ser conversado, precisa trazer à tona do debate, mas que possa evoluir em sociedade. Ok, nós já começamos com um probleminha, que é do som entrecortado, que nós estamos, ela está, e ele e o Moisés estão por Skype. E tem certas ocasiões que dão problemas, mas o nosso técnico já está atento e o nosso Pedro também sinalizando ali. Moisés, você está me ouvindo bem? Bom dia. Muito bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Jangadeiro. É sempre um prazer conversar com você, viu, Nonato? Eu tenho uma prima que é concursada pública e a minha tia, ela fica passando na cara de todo mundo que ela é concursada. Mas agora meu pai fica passando na cara de todo mundo que eu dou entrevista pro Natal Albuquerque também, entendeu? Agora estamos... Você já começa demonstrando a sua qualidade como bom humorista. O ambiente do show, deixa eu conversar com a Aline primeiro. Primeiro as mulheres, né? Ela está aí? Continua, Aline? O ambiente do show em palco de teatro não é livre, não, Aline? Não. Nós temos problemas com o seu som. Sim, nós temos problemas e que, inclusive, nós vamos começar a debater agora. Há limite, sim. Pronto, agora melhorou. A nossa legislação entende o quê? Quando a sua piada, quando o humor, ele fere o direito fundamental da pessoa, quando o seu humor fere o direito de outra pessoa, ele já não passa a ser mais humor. Muitas vezes ele é crime, ele é criminalizado. Uma opinião, Moisés? Sobre liberdade artística, Nonato, eu acho o seguinte, eu acho que a liberdade absoluta, a liberdade restrita, que normalmente é reivindicada nesses casos, acho que ela não existe nem nunca existiu. É uma falácia, é um sonho, assim. A gente sempre teve um limite social da civilidade. E todas as artes estão submetidas a isso. Aliás, não só as artes, tudo. As relações, os comportamentos, tudo. Isso é viver em sociedade. O contrário disso é barbárie, né? Então, eu não entro muito nessa conversa de, bom, era antigamente era melhor, não tinha limite. Sempre houve limite, os limites eram outros, mas existiam. Nesse caso especificamente, eu vejo que o que aconteceu foi quase que uma histeria coletiva, assim, um pânico moral. Muitos comediantes foram a público desesperados com o fim da liberdade de expressão, com o fim da comédia, e eu não vejo nada disso. Eu acho que foi só um ato racista sendo punido, e a comédia segue intacta. Você falou, inclusive, tudo tem limite.
Quais são esses limites para um profissional do humor, por exemplo? Ele pode falar de tudo? Ou aquelas velhas questões, não, tem algo que realmente eu não posso falar diante de um público que eu sei que não ia gostar. Acontece assim? Eu acho que com consciência social e sabedoria, você consegue falar de tudo. O ponto não está em você fazer piada com racismo. O ponto está em você fazer piada racista. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que não tem tema proibido. Agora você precisa dar uma rasteira no status quo. É preciso ter alguma subversão daquilo que você está fazendo. Se o que você faz é só um reforço do conservadorismo e do moralismo, para mim não faz sentido nenhum essa comédia. Interessante, Aline, que piada racista me remete exatamente à questão atual do jogador Vini Júnior, que sofre racismo por parte de torcidas lá na Espanha, mas ele fez questão de dar visibilidade à questão para exatamente chamar a atenção. Como é que você analisa esse caso, Vini? Bom, Nonato, o caso do Vini, esse último episódio é o que está repercutindo, foi o mais recente, mas o Vini, ele sofre ataques racistas desde o começo, desde janeiro. Na verdade, o Vini ele vem sofrendo ataques racistas, que inclusive no decorrer dessa semana, se não estiver enganado, acho que na terça-feira, na segunda-feira, foram presos, inclusive na Espanha, torcedores do rival, no qual ele participava de uma competição, em que simulavam, fizeram um boneco de Vini e fizeram agressões a esse boneco, fazendo menção como se estivesse agredindo o próprio jogador. E isso vem sendo recorrente, esses episódios com ele. Na Espanha, a gente tem também uma legislação um pouco diferente do Brasil, logicamente, com toda a formação histórica, com boa parte de nós sabemos que o que a Espanha foi uma nação colonizadora. Então, o contexto e o Brasil, enquanto país, foi um país colonizado. Então, a Espanha ela tem, sim, uma legislação específica e as autoridades estão apurando. Inclusive, eu achei muito importante a nossa ministra Aniele Franco, ela se manifestou, ela pediu respostas, entrou já com uma parte diplomática. E eu achei muito interessante essa intervenção, juntamente com o governo da Espanha. Olha, eu vou pedir, inclusive, que a nossa querida Aline possa aguardar um momento, que a gente vai lhe colocar pelo telefone para não perder a participação muito importante sua, para o som estar entrecortado pelo Skype. Enquanto isso, eu fico conversando com você, Moisés. Diga lá. O público deve estar perguntando o que é que houve com o Léo Lins. Ele é habitué em utilizar piadas de cunho social que muitas vezes causam no público mais conservador um certo inconveniência. Não só o público conservador, porque a piada recente foi a questão de que o negro hoje está com mimimi, mas no passado ele reclama que não tem emprego e no passado ele tinha emprego. Tem um cunhozinho racista mesmo, não é? Nonato, assim, eu acho que eu conheço o trabalho do Léo e eu não vou entrar aqui no mérito sobre a pessoa do Léo, porque não conheço ele pessoalmente, não sei das relações dele, então eu não vou aqui taxá-lo de nada. Mas sobre o trabalho dele especificamente, o fato é que o Léo é um comediante que vem sendo reiteradamente racista há pelo menos uma década e ganha muito dinheiro para isso, muito dinheiro. Ele lota teatros pelo Brasil inteiro. E aí me permita discordar, quando você fala que choca um público conservador, eu acho que não. Eu acho que o público conservador gosta do humor do Léo. Porque o humor do Léo, ele não dá uma rasteira nos conservadores, ele só reforça esse pensamento moralista, conservador, racista. Muitas vezes é tudo que um maluco mais moralista desse quer ouvir. E aí esse é um ponto muito delicado, que até que ponto para o cara que está falando é piada, mas e para quem está ouvindo?
Aquilo é humor, é reforço do pensamento. E quando uma piada reforça um pensamento que deve ser eliminado, né? Como é que a gente faz isso? Eu acho que o grande ponto é esse, não há subversão. É um reforço de um pensamento conservador e ultrapassado, trajado de humor. Ele não utiliza o tema para se contrapor ao racismo, ele só reforça os estereótipos e os pensamentos que são deliberadamente racistas. E eu nunca vou sentar numa mesa para discutir quando é tolerável ser racista. Essa discussão, para mim, não existe. Não é tolerável ser racista, ponto, e acabou. Pronto. Não importa se é no palco, no filme, na música, na rua, no estádio. Aline, você já está de volta agora com qualidade de som. A gente está querendo ouvir você a respeito exatamente do Léo. Se você tem conhecimento do teor das piadas que ele faz e que tenha provocado toda essa reação. Pois não? Está me ouvindo, Aline? Parece que nós não temos da Aline também. Deixa eu voltar novamente, tentar aqui ouvir a Aline. Pronto, Aline. Agora sim. Eu estava conversando com o Moisés a respeito dos limites do humor e a atitude do Léo Lins, utilizando piadas sempre que chegam a causar reações do público, elas, como é que o público pode, sei lá, como é que a sociedade pode se defender de algum tipo de ataque, de piadas que possam atingir a moral? Pronto, tá, a moral aqui entre aspas. Não, Nonato, eu não acompanhei toda a fala do Moisés, eu só acompanhei realmente o começo, mas eu imagino que tenha sido a respeito do vídeo, na verdade do show do Léo Lins, que ele foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a retirada dele, um vídeo intitulado de Perturbador, em que trata sobre vários temas, entre eles temas que dizem muito respeito, assim, sensíveis, melhor dizendo, como zoofilia, racismo, pedofilia, gordofobia. E o que é que eu acredito, Nuno? Esse tipo de conteúdo, esse tipo de humor, é inclusive intitulado pelo doutor em Direito Constitucional, o doutor Adilson Moreira. E, inclusive, tem um livro falando sobre o racismo recreativo, que é assim que é intitulado. E ele fala que o racismo recreativo é um tipo de política cultural que ela opera por meio desse uso estratégico, desse humor racista, hostil, em que ele permite que pessoas brancas, pessoas expressem esse desprezo, esse ódio por pessoas, essa raiva, e ao mesmo tempo em que destila esse tipo de sentimento, permite também, assim, faz aquele abrandamento, não, mas foi só uma piada, mas foi só, faz com que o humor seja sempre visto, tenha que ser visto, a imposição não, mas o humor é humor, seja visto como algo benigno. Então, o que é que eu acredito? Esses temas têm vindo muito à tona porque a sociedade tem se incomodado, não só a sociedade, mas os indivíduos que fazem parte desses grupos sensíveis. Eu faço parte do grupo, eu sou mulher, eu sou negra, então eu estou nesse grupo, então eu me incomodo sim. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode o quê? Recorrer aos nossos meios. Existe uma legislação para isso. Existe uma legislação que, inclusive, foi endurecida no começo do ano, inclusive pela Lei 14.532, agora de janeiro, em que equipara o crime de racismo ao crime de injúria ao crime de racismo, e também majorou a pena, que pode ser aumentada essa pena de 1/3 até a metade. Então, a gente precisa discutir sobre esses temas e a gente precisa fazer valer a nossa legislação e cobrar para que ela seja aplicada. O vídeo que você chegou a ver, lhe incomodou? Me incomodou. Era isso que eu queria. Me incomodou, não. E a você... Me incomodou, Nonato. E a quando você... quando ele fala que o negro sempre reclama que não tem emprego, mas na época da escravidão, que ele nascia com emprego, também reclamava.
Pois não se faz, se fosse uma... Por que o negro, por que o contexto da escravidão ainda é alvo de tantas piadas, vamos colocar entre aspas. Quando se trata de outras atrocidades que aconteceram na humanidade, se vê com outros olhos. Eu já tenho mais ou menos, pelo que participou o Moisés até aqui, Moisés Loureiro, a gente já sabe que ele... Lhe incomodou, Moisés, esse vídeo? Estou falando desse vídeo aqui. Qual vídeo, desculpa? Esse sobre o negro e escravo. Sim. Me incomoda, claro, incomoda porque quando você tem alguma consciência de classe, entendimento do que foi a escravidão nesse país, que foi a semente, é o fruto do extermínio mais hediondo e mais mal resolvido da história até hoje, você percebe que não tem muito espaço para tratar esse tema com deboche ou com reforço de piada e pensamento que seja racista. Eu acho que fazer piada com isso só se for com o escravocrata como alvo, se for o racista como alvo. Colocar a vítima, que já é vítima há centenas de anos no nosso país, novamente nesse lugar de alvo agora do deboche, da piada do escárnio, é um humor que, para mim, não faz sentido. Agora, claro que eu também não fico aqui dizendo que o Léo tem que fazer o que ele tem que deixar de fazer. Para mim, o meu humor, do que eu faço, para mim não faz sentido. O Léo fala o que ele quiser e ele lida com as consequências do que ele faz. Eu concordo com o Moisés. Eu não sou artista, mas eu entendo que o dom do artista, a arte, é realmente você tirar o riso de outras pessoas, mas a gente tem tantas formas de tirar o riso, de fazer piada, de fazer graça, com tantos outros assuntos, de tantas outras formas, que eu acredito que a gente deve evitar esse tipo de tema. Assim também como, não só esse episódio, mas não sei se o Moisés e também tomaram conhecimento, mas em julho do ano passado, a própria OAB do Estado do Ceará instaurou uma representação do Ministério Público do Ceará contra também o Léo Lins, em que ele aparece em um vídeo fazendo piada sobre uma criança com hidrocefalia. O humor sempre se utilizou de um modo de deboche, porque as pessoas... quem é o ouvinte que está falando aí, Yuri? Deixa eu ver. Ele está falando sobre o humor cearense, que sempre utiliza desse tipo do deboche, em cima de coisas como louras, bêbados, deficientes, gays, homossexualismo, deficientes físicos, negros. Esse é um tipo de humor que precisa ser varrido, vou perguntar logo ao Moisés aqui, ou que ele precisa ser, evitado para que não cause esse tipo de incômodo no público, Moisés? Bom, Nato, eu acho que o humor, ele anda junto com a sociedade. Então, assim, do jeito que a sociedade evolui, o humor evolui junto. Tem piadas que eram feitas há 20 anos atrás que hoje não cabe mais. Tem piadas que eram feitas há 50 anos atrás que há 20 anos atrás já não cabia. Então, eu acho que o grande problema é querer um trabalho fácil. Eu acho que muitas vezes o humorista ele fica chateado porque ele, mas não pode mais fazer. Oxe, se não pode mais fazer essa, faça outra. Trabalhe, pesquise, estude. Faça outra coisa. É parte do nosso trabalho acompanhar a sociedade. Não dá pra gente ficar preso no que era feito há 20 anos atrás, falando, 20 anos atrás ninguém se ofendia, por que é que agora estão se ofendendo? Então, não vou parar de fazer, não. Errado tá o mundo tá errado, só eu que tô certo. Eu acho que isso não faz muito sentido. Agora sim, em tempo, só deixar essa observação, que eu compreendo o medo, e esse medo bate em mim também, porque eu consigo entender de onde vem esse temor da censura. A gente viveu isso há pouquíssimo tempo, a ditadura militar foi bem aí. A gente vê a entrevista do Chicanísio, do Jô, e a gente sabe como era naquela época. Então é claro que a gente não quer que isso volte. É claro que a gente não quer uma régua moral pedindo a nossa comédia. Eu compreendo o medo, mas eu também vejo com muita clareza que o caso do Léo Lins não é o caso. Não existe nenhuma moralidade, religiosismo ou conservadorismo sobre esse caso. Não é preciso ser um moralista para concordar com essa posição do Léo. Muito pelo contrário. Os moralistas talvez até gostem do humor dele. Nesse caso, eu acho que é preciso ser humano, ter consciência social e humanidade e entender o que foi o racismo.
E pior do que abrir um precedente de censura é abrir um precedente de liberdade para ser racista, desde que seja engraçado. Isso não faz sentido. Aline? Oi, Nonato. Estou lhe acompanhando. Eu estava querendo dar, a partir do que o Moisés explicitou, você também considera que são pontos realmente necessários para que se avalie o tempo como uma questão de mudança? E se se uma piada de 10 anos atrás não combina mais com a sociedade atual, não seria uma espécie também de o próprio humorista se reciclar e evitar, não vou contar essa piada que a sociedade tem hoje uma outra visão da questão? Donato, eu concordo. A fala do Moisés, eu concordo bastante, porque o que acontece? A gente precisa acompanhar a sociedade. Então, os humoristas acompanham. A todo momento, a gente, enquanto ser humano, a gente está evoluindo. Por que a gente não consegue se adaptar? Por que a gente não consegue adaptar as piadas? Por que a gente não consegue se adaptar à realidade que nós temos hoje? Sempre se tem esse pauta, como o Moisés falou, mas há 20 anos ninguém se ofendia. Porque há 20 anos os trapalhões, 20, 30 anos, não sei exatamente, os trapalhões faziam sucesso. E quando a gente assiste, a gente vê várias cenas, vários episódios de racismo, várias situações que não condizem mais com o contexto que a gente está vivendo hoje. Então, a mensagem do Moisés foi muito pertinente, concordo. Uhum. Pelo visto, pelo Kawaii, pelo TikTok, a gente nota que os internautas também estão adotando esse tipo de humor mais de reverência, de deboche, com consequência também da situação em termos da consciência social que existe hoje, não é, Moisés? Eu acho que cada vez mais a gente vai evoluir para esse lugar. Não faz sentido ficar lutando pelo passado, sabe? Essa disputa para poder fazer o que fazia antigamente, para mim não faz sentido nenhum. O que era feito antigamente, ao meu ver, serve de referência, serve de estudo, mas não de meta. Minha meta não é voltar a fazer o que os trapalhões faziam. O que eles faziam, eu vou estudar, vou ver, vou pesquisar, vai ser importante para mim, vai ser referência para mim, mas não vai ser o meu objetivo voltar para lá e fazer exatamente o que eles faziam, porque a época era outra. Você falou ainda há pouco que tem medo da censura, que volte os tempos, os dias de chumbo, em que a censura sempre estava proibindo. Mas quase sempre era uma questão política que era levada em conta. O humor político também precisa ser reavaliado ou não? Ao meu ver, eu acho que a gente precisa de mais humor político. Eu acho que a gente está passando por uma fase no humor que eu acho que o humor nunca esteve tão despolitizado. O humor, ele sempre foi muito político. Se a gente vê o que o Chico fazia, o que o Jô fazia, Zé Vasconcelos, Quintino Cunha, Paula Ney, era muito politizado. Tinha muita política no humor, porque o humor é uma forma de comunicação e de conscientização. Muitas vezes é através do humor que a população, de modo geral, vai conhecer os personagens da política da sua cidade. Sempre que tem eleição para prefeito em Fortaleza, eu faço um show falando só sobre os candidatos a prefeito. Essa é a minha forma de popularizá-los. Os políticos, eles parecem que eles não querem ser conhecidos, eles querem ficar protegidos mesmo pelo véu da tribuna, por aquela coisa onde ninguém os toca. E o humor revela-os, o humor desnuda todo mundo, o humor humaniza todo mundo. Então, acho que o humor político, ele é necessário e ele está fazendo falta. Eu acho que a gente precisa ir cada vez mais forte falando desse povo que está no poder. O melhor humor que tem é o humor da subversão, é o humor que bate em quem está com o poder na mão, quem está excessivamente poderoso. O humor que vai bater em quem historicamente só apanhou é um humor vazio. Aline, você também tem a mesma opinião sobre o humor político? Donato, eu concordo em parte, até porque eu acredito que tudo é político. Se a gente pegar desde o humor, tudo, a gente está o quê? Foi por meio de uma piada, foi por meio de um show de humor, o que é que a gente está discutindo agora? A gente está discutindo sobre racismo, sobre o problema na nossa sociedade. Então, tudo gira em torno da política.
Não só a política que a gente está falando, não só a política partidária, como a gente fala, sobre partidária, mas sobre a política social, sobre todo o contexto social no qual nós todos estamos inseridos. Pois é, a gente vai pedir um intervalinho bem rápido, mas vocês aguardam aí, continuam aguardando também pelo 981-54-3814, mais participações. Uma citação aqui ainda há pouco do programa dos Trapalhões também, foi até lembrado pelo Moisés, que era um humor, a pessoa está defendendo que bons tempos eram que os Trapalhões, que eram um humor de família, vamos dizer assim, de família, não é? Na volta a gente comenta mais sobre o assunto. 101,7 Jangadeiro Band News FM. (33 minutos), a gente volta ao debate desta quarta-feira falando sobre os limites do humor, humor e limite. A gente recorda que a versão stand-up, que surgiu nos Estados Unidos entre os anos 50 e 60, os clubes noturnos da época decidiram remover os quadros musicais. Tinha música e tal. E, de repente, surgiram alguns humoristas que contavam as suas nuances de vida do dia a dia, e aquilo chamou a atenção do público. Melhor do que botar cantores que não davam mais, faziam mais sucesso, eram repetitivos, começaram a colocar no lugar dos números musicais. O estilo, então, é forte ainda nos dias atuais. No Brasil, grandes humoristas protagonizam seus próprios shows por conta de temas polêmicos abordados por eles. E o stand-up inicia um debate em relação ao humor que divide opiniões, levando ao caso da análise feita no debate de hoje. Quando pesquisadores avaliam a linha tênue, a separação, o que limita realmente a liberdade de expressão e o humor, e alertam sobre o conteúdo que se transforma em piada na atualidade. Vamos dar voz aqui aos ouvintes antes de voltar aos nossos debatedores. Vamos sim, olha, tem mensagem aqui do Jovenardi. Eu acho que não deveria... Opa, peraí. Começar de novo, vai. Eu acho que não deveria censurar. Cada um fala o que quer. E as consequências vêm de acordo com a atitude. Eu, por exemplo,
não gosto do Léo Lins, não vejo vídeos do Léo Lins, não ouço as piadas do Léo Lins, porque não é do meu gosto. Eu prefiro o Fábio Rabin, que faz um humor sarcástico, e não necessariamente precisa ter a minoria como escada para fazer humor. Aqui, obrigado pela participação, Jovenage. Tem Vanderbeck também, ó. Bom dia, eu sou ator. Eu interpretei um personagem que era negro e não se conformava com a sua cor de pele. Hoje confesso que não faria mais esse personagem, né, por conta aí justamente do avanço, né, das discussões. Tem mensagem também do Fábio. Quem escolhe o limite do humor é quem sofre o preconceito. Por exemplo, não sou eu quem vou decidir pelo meu colega cadeirante o que ele tolera ou não de gracinhas. Quem vai estabelecer esse limite é ele. Assim como as atitudes em geral, o preconceito tem 3 componentes: crenças, sentimentos e tendências comportamentais. Crenças preconceituosas são sempre estereótipos negativos. Esse é do Fábio. Da Silvana: tem que ter limite na medida certa e usar bom senso. Alguns humoristas estão até apelando para fazer sucesso, falando dessa questão sobre as ofensas. E o Anderson Costa, lembrando aqui, o humor cearense é tradicional justamente no quesito dessas piadas mais voltadas para o público homossexual, para as louras, piadas clássicas que o público cearense conhece bem. Será que é o momento de sensacionalizar os fatos ocorridos ultimamente e atingir essa clássica e tradicional forma de fazer rir? O primeiro que você citou aí falava exatamente sobre ele gosta, não gosta do Léo Lins, mas ele é contra a censura. Aí eu pergunto à Aline e ao Moisés: o julgamento do público em decidir ir ou não para o show já não bastaria? Renato, eu acredito que não. E primeiro, eu não vejo como uma censura. Eu não tive acesso aos autos, né? Indo para o processo do Léo Lins, eu não tive acesso aos autos, não analisei, mas pelo que eu entendo, isso não se trata de uma censura. Então, eu entendo a opinião do colega, do primeiro ouvinte que falou, entendo que ele não consome esse tipo de conteúdo, mas existem grupos, existem pessoas que foram, que se sentiram agredidas, que tiveram seus direitos, não se sentiram, mas que tiveram seus direitos fundamentais violados com o vídeo do Léo Lins. Esse é um ponto. Então, que não pode haver essa naturalização. Porque o que acontece? Em uma das falas, até um deles falou da palavra sensacionalismo. Pois não, Moisés. O que é que a gente é acostumado a ver? Episódios que aparecem na mídia, repercutem e depois somem. Episódios que aparecem e depois somem. Piadas que a gente escuta no cotidiano, que eu escuto no cotidiano, e que a gente engole assim a seco. Então, o que é que a gente está batalhando é para que combata essa naturalização desse preconceito. Ok, nós estamos... Deixa eu ouvir o Moisés, assim, porque eu vejo, Nonato, que tem o que é e tem o que parece ser, né? E eu entendo que parece censura, mas eu acho que, se você olhar bem, não é. Porque foi uma punição baseada numa análise de algo que vem acontecendo reiteradamente há muitos anos, né? Não foi um episódio isolado e uma punição desmedida, ao meu ver. Eu acho que eu confio na justiça e eu acho que a justiça deu a punição adequada ao que ele estava fazendo. Sobre o lance de se a censura do próprio público é o suficiente, é uma discussão muito complexa, mas eu acho que o ponto principal é que o show dele estava na internet, né? E aí já sai desse lugar de escolha do público ir ou não. Já está na rede mundial de computadores, público, um discurso problemático e que merece e precisa ser punido. Agora deu para entender realmente a sua colocação feita a respeito disso. Só para lembrar que ao público envolvido em diversos escândalos, Léo assume que não tem limites quando o assunto é humor. Segundo ele, se sua piada faz alguém rir, por mais que seja a minoria, o objetivo foi alcançado. Independentemente de ofender alguém, carregar opiniões preconceituosas, racistas ou gordofóbicas, Lins afirma que procura apenas provocar o riso no espectador.
E a frase dele, o humor não tem limites, o limite está onde ele acontece. Isso para mim resume tudo a partir do momento em que começar a entender que isso vai ficar mais fácil. Então, os limites de um show fechado para um público adulto realmente dão sentido a que ele possa expressar-se, né? Mas quando ele coloca o show no vídeo e vai para um público que realmente não é adequado, eu vou considerar que realmente tem espaço para tudo e limite para tudo. A partir daquela velha convenção de que mudou na história da coisa, o que é, por exemplo, que piadas são politicamente incorretas, Moisés? Só para encerrar. Olha, piada politicamente incorreta, ao meu ver, são piadas com políticos incorretos, sabe? Eu acho que quando a gente brinca com os poderosos, satiriza e debocha deles, para mim esse humor é um humor politicamente incorreto. Eu acho que o humor politicamente incorreto não é um humor que zomba das minorias, um humor racista, um humor misógino. Eu acho que esse humor não é politicamente incorreto. Eu acho que esse humor é desumano. Eu acho que esse humor é deslocado socialmente. Eu acho que esse humor é um humor inconsciente. Eu não acho que seja um humor politicamente incorreto. Aí só voltando um pouquinho no que a Aline falou antes sobre tudo ser político, e eu concordo com ela, nesse caso me parece ter sido mais uma disputa política. Somente. Dessa vez os comediantes foram usados, foram a massa de manobra da vez, né, para tentar criar esse clima de pânico, de censura, é o fim, meu Deus. Muito estranhamente, o deputado Kim, do MBL, rapidinho apresentou um projeto garantindo liberdade restrita para comediantes de stand-up. O mesmo MBL que anunciou a candidatura do Gentili à presidência. Gentili esse, que veja só quem diria, é comediante de stand-up. O mesmo MBL que há poucos anos atrás liderou um movimento contra a exposição, de censura à exposição do Queer Museu. Inclusive conseguiram fechar essa exposição. Então eu desconfio muito do comprometimento dessa gente com a arte, com a liberdade do fazer artístico. Eu acho que eles não têm comprometimento nenhum com isso. O interesse deles é político e a bola da vez usada por eles foi essa pseudo-censura na comédia. E ok, vou dar um minuto aqui para você, Aline, também participar no final. Vamos lá. Aline? Não está mais com a gente? Agora são 10h42. Tá me ouvindo? Opa, pois não. Pronto, é que eu estava aqui no muro. Bom, sobre a fala final do Moisés, o que eu pude acompanhar, o que é que acontece, Nonato? Como foi colocado, realmente a bola da vez, como eu já falei anteriormente, tudo é político. E a bola da vez é justamente o Léo Lins. Foi levantada essa questão, inclusive, como o Moisés também trouxe, já tem inclusive até uma PL tratando sobre um projeto de lei sobre a liberdade de expressão dos artistas, e eu acho que possui muitos interesses por trás disso. Encerrando, agradecendo a vocês dois pela participação, Aline Prado, advogada, Moisés Loureiro, comediante, e ao grande público que se manifestou também a participação. Se nós não citarmos todos vocês, por conta do tempo e pelo assunto também, que merecia, acima de tudo, a análise desses dois competentes debatedores. Um abraço, muito obrigado, Aline, muito obrigado, Moisés. Cheiro, Nonato. Obrigado, Aline. Cheiro. Bom dia, até breve. Bom dia, 10h44.